Oi, abençoado, o Espírito Santo colocou mais uma palavra no meu coração para que eu possa compartilhar com vocês no nosso canalzinho aqui, ó. Palavra, oração e suplementação, ok? Nós vamos para o nosso tema de hoje. Espírito Santo vai limpar sua casa para Jesus entrar e você prosperar. Amém? Nosso primeiro texto está lá no Evangelho, que é o centro da Bíblia, o centro da vida, né? O centro da nossa liberdade, né? Lucas 10, versos 38 a 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém. Palavra linda, né? De Jesus com a sua sabedoria. Agora nós vamos para o Antigo Testamento. Eu sempre falo, quem não conhece a sua história perde a sua identidade, não sabe para onde ir ou para onde vai. Está lá em Gênesis, capítulo 39, do versos 1 a 11. Essa é a história de José, né? José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero e estava na casa do seu senhor. Com José, que veio a ser um homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio, vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos a José. Amém. Nós temos dois textos aqui falando sobre servir, falando em ser mordomo. Tem Jesus ali falando sobre Maria, sobre que ele estava na casa de Maria e Marta fazendo o serviço. Marta significa mordomo. José estava também, Deus estava ali lapidando ele, né, transformando ele para ser o quê? Para vencer. Né? Esses dois textos têm a mesma mensagem, só que a primeira mensagem, que Jesus estava na casa de Maria, Marta ficava só trabalhando. Jesus já fala: buscai em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Ela não estava fazendo coisa errada, mas ela estava deixando de ouvir a palavra. Ela estava deixando de buscar Jesus, ela estava deixando de buscar a luz para depois fazer aquele trabalho. O outro texto aqui está falando de José, mordomo, né? Quer dizer, Deus estava lapidando ele a cuidar de uma casa. Mas José tinha uma diferença ali de Marta, porque tudo que José fazia, ele colocava em primeiro lugar Deus. Ele buscava a sabedoria de Deus. Por isso que fala ali sempre a palavra Senhor. Senhor significa o meu dono. Quem é o nosso dono? O nosso dono é o Deus que está lá no céu, o Deus que está em toda parte, o Deus que está em todo lugar, o Rei dos Reis, né? É o Deus de Israel, né? O Deus de Isaac, de Abraão, certo? Esse é o nosso dono. Os dois textos aqui têm duas mensagens que falam em servir, né? É igual eu estou te falando, o José, em tudo que ele colocava a mão, prosperava. Por que Deus quer que a gente busque em primeiro lugar a sua sabedoria, o seu amor, a sua fé, né? Por quê? Porque nesse mundo, Jesus já fala: no mundo havereis aflições, vinde até a mim que terei paz. Olha para você ver, quando José estava trabalhando naquela casa, né, aconteceu uma coisa muito ruim com ele.
A mulher de Potifar queria cometer adultério e ali o enganou. Então Deus já tinha mostrado a ele o perigo que ele ia enfrentar, certo? Então ele recuou diante daquela situação, ele foi para a prisão, mas sempre buscando a Deus. Porque Deus vai criar tribulações na nossa vida para que a gente possa ter uma santificação. Meu irmão, quando a gente fala assim, quando você ora pedindo água, você tem que estar preparado para tirar a lama, certo? Com a água vem a lama. O que é a lama? Lá em Gálatas 5,19, Paulo já faz ali um resumo do que é a lama que contém na nossa casa. A nossa casa é o nosso corpo. O texto fala de uma casa física, mas fala também da casa espiritual. O que é a lama no nosso corpo? Olha o que Paulo resume lá. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a estas, as quais antemão não chegarão no reino do céu. Olha para você ver ali, para você ver. Ele já começa falando em adultério, ele fala de idolatria, né? Ele fala de sectarismo. O que é sectarismo? Opinião religiosas. Lembra que Jesus chamava as pessoas de sepulcro caiado, palavra forte. Ou seja, às vezes o ser humano está todo bonito por fora, mas está podre por dentro. Qual é a podridão nossa que podemos carregar? A maioria das pessoas carrega por dentro. É a que cometendo adultério, a inveja, a homicídio, a bebedeira. Às vezes vão para a balada, vão para a festa, usam drogas, certo? E aí o mundo está desse jeito aí, meu irmão. Porque nós não conseguimos buscar, a maioria de nós não conseguimos buscar em primeiro lugar o reino do céu, é a sua justiça. E o que é o reino do céu? É eu procurar uma igreja, eu ser batizado, aceitar em primeiro lugar Jesus na minha vida. Porque lá em João 14, verso 6, fala que Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não for por mim. Às vezes as religiões usam metodologias que te desviam, né, do caminho certo de Jesus. A religião é falha, mas ainda é o melhor lugar para você buscar a Deus, para buscar a Jesus, certo? Então, meu irmão, essa é a lama que nós temos que lidar neste mundo. Essa é a lama que Jesus fala, eu tenho que limpar a minha casa. Por isso que Jesus teve o propósito de ir para a cruz, ser mutilado, largado, né? Separar do Pai. O maior sacrifício de Jesus foi quando Deus o deixou ali naquela cruz, né? Porque ele ali absorveu todos esses pecados aí, que é adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, para nos dar a liberdade, para sermos um canal para que a gente possa conversar com Deus e nos dar um objetivo. Ele está falando assim conosco. Você consegue, levanta-te que você consegue, levanta-te que você consegue, tenha fé, a graça vem mediante a fé, só precisa que você dê um passo para conseguir vencer, meu irmão. Aí você vai ter prosperidade espiritual, afetiva, física, financeira, colocando Jesus na frente da tua casa. E tem uma música muito linda que fala assim de Gerson Rufino, o Espírito Santo. Escuta essa música para que essa mensagem seja completa, para que a gente tenha liberdade e prosperidade espiritual. Amém!